Aristóteles, considerado por muitos como o pai da biologia, fixou seu olhar na natureza como quem desvenda um mistério sagrado. Ele observava cada ser vivo, cada folha que tremia ao vento, cada criatura que se movia sob o sol, buscando entender uma coisa: qual é o propósito disso tudo? O que ele viu na natureza foi algo profundo, quase hipnotizante. Tudo é conectado por uma corrente invisível de causas, como peças de um dominó cósmico caindo em perfeita harmonia. Imagine uma folha caindo de uma árvore. Ela não cai sozinha. O vento a empurra, um sopro invisível que nasce de diferenças de pressão atmosférica. E essas pressões, como surgem? Elas surgem do calor, da interação das temperaturas que moldam o ar ao nosso redor. Cada evento, cada movimento é o eco de algo que veio antes, uma cadeia de causas que se estende até realidades imemoriais. E quando olhamos para os seres vivos, esse padrão se torna ainda mais claro, quase gritante. A vida só vem da vida. Dos livros mais simples aos tratados mais avançados da biologia, essa verdade ressoa como um dogma eterno. Agora pare por um momento e olhe para dentro de si. Você existe, mas por quê? Você nasceu, sentiu o calor do sol, ouviu o som da chuva, mas tudo isso só foi possível por causa de uma corrente inquebrável que veio antes de você. Seus pais te conceberam, te nutriram, te protegeram com o amor total que exigiu tudo deles. E os pais deles fizeram o mesmo, e os pais dos pais deles também, numa linhagem que se perde na névoa da história. Sem eles, você não estaria aqui. Nada existe isolado, nenhum ser vivo é uma ilha. Somos todos elos de uma corrente sagrada, uma teia de vida que nos conecta ao passado e ao início de tudo. E é exatamente nesse início de tudo que encontramos a pergunta que queima em nossos corações desde o primeiro dia da humanidade. De onde viemos? Por que existimos? Louis Pasteur, no século XIX, já mostrou em seu experimento científico que a vida só vem da vida. Ele queria testar a teoria antiga da geração espontânea, segundo a qual a vida poderia surgir do nada. Por exemplo, vermes aparecendo da carne podre ou micro-organismos surgindo do caldo nutritivo. Algo defendido por grandes nomes da ciência antiga, até mesmo Aristóteles. O que Pasteur fez então? Ele preparou frascos de vidro com caldo nutritivo, um meio ideal para crescimento de micro-organismos. Ele aqueceu os frascos, esterilizando o caldo e matando qualquer micro-organismo pré-existente. Os frascos tinham um pescoço longo e curvado em forma de S, que permitia a entrada de ar, mas impedia que poeira e micro-organismos do ambiente chegassem até o caldo. Enquanto o pescoço permanecia intacto, nenhum micro-organismo surgiu no caldo. Mas, quando Pasteur quebrava o pescoço do frasco, permitindo que poeira e micro-organismos entrassem, rapidamente apareciam organismos vivos, vindos de fora. Qual foi a conclusão disso? O caldo não gerava vida sozinho. A vida só aparecia quando havia contaminação com vida pré-existente. Assim, Pasteur derrubou cientificamente a ideia da geração espontânea e estabeleceu o princípio da biogênese. A vida só vem da vida. E muitos outros estudos posteriores confirmaram ainda mais essa tese. Esse experimento foi um divisor de águas, pois mostrou que processos naturais e matéria bruta, isoladamente, não produzem vida, reforçando a necessidade de uma causa anterior já viva para gerar novos seres vivos. Sabemos que nada vem do nada. A vida não vem do nada. Então precisamos de um ser vivo que seja vivo por si mesmo, que tenha a força da vida em si mesmo. Um ser necessário, um ser que subsiste por si mesmo, um ser que não depende de nada, mas de quem tudo depende. A terceira via de Santo Tomás não é exatamente assim. Eu elaborei essa ideia me baseando na terceira via. Para conhecermos de fato o que Santo Tomás elaborou sobre este assunto, precisamos primeiro conhecer sua principal argumentação sobre a qual as outras se baseiam. A primeira via para conhecer a Deus pela razão natural. Observando as questões mais banais e básicas da vida,
Aristóteles e Santo Tomás de Aquino nos guiarão em uma jornada para encontrar Deus. Para entender a primeira via de Santo Tomás de Aquino, vamos pintar nossa parede de vermelho em uma viagem transcendental. O exemplo da parede deixará a tese do ato e potência de Aristóteles muito mais fácil de ser compreendida, chegando até Deus no final. Vamos lá! Pense na seguinte situação. Você está prestes a pintar sua parede de vermelho, e um vermelho vibrante. O estilo desse quarto precisava do vermelho, então você foi até a loja e comprou um balde de tinta, na cor que tanto queria. Quando você começa a pintar sua parede, você olha para a tinta no balde e se pergunta: de onde veio essa cor forte? Para criar essa tinta foi preciso extrair substâncias da natureza. O uso do óxido de ferro misturado com resinas, solventes e outros aditivos é uma das principais maneiras de criar a tonalidade vermelha. O óxido de ferro teve que ser extraído das profundezas da Terra, tendo se formado junto com a origem do planeta. Esses minerais estão dispersos na Terra, possuindo a potência de se transformarem em tinta. Quando o ser humano os coletou, refinou e combinou com outros elementos, eles passaram da potência, aquilo que podiam ser e não eram, ao ato, aquilo que é agora, tinta vermelha pronto para uso. Se os elementos que constituíram a tinta não existissem previamente, não conseguiríamos fazer a tinta vermelha. Olhando mais profundamente, vemos que os minerais como o óxido de ferro não surgiram sozinhos, eles vieram de outros elementos. O ferro que deu origem ao pigmento vermelho veio da fusão nuclear de hidrogênio e hélio em estrelas massivas. À medida que a estrela envelhece e consome seu combustível, ela começa a fundir elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, silício e, finalmente, ferro. As qualidades necessárias para a formação do elemento já estavam em ato e tinham potência de chegar ao ferro. O universo pulsa com movimento, estrelas nascem, galáxias dançam, tudo se transforma, tudo caminha, tudo vem de algo. O hidrogênio e o hélio, os blocos primordiais do cosmos, não existiam no começo. Eles também precisaram vir a ser. O tempo, o espaço, a matéria, não poderiam simplesmente existir por si mesmos. Mesmo que tivessem existido desde sempre, não seriam sua própria razão de ser. Tudo o que existe, existe porque algo o deu ser tal como é agora. Tudo que existe depende de algo que o sustenta. A chama da vela só existe enquanto a cera e o oxigênio estão sustentando sua queima. Se cessam, a chama desaparece. Uma lâmpada acesa só brilha porque está ligada a uma fonte de energia. Sem energia, não há luz. Um som só existe enquanto algo produz. Um instrumento vibrando, uma caixa de som tocando. Ele não permanece por si mesmo. Tudo que muda só muda porque algo já em ato faz com que mude. Nada do mundo material passa do possível, do potencial, ao ato, o real, por si mesmo. Precisa ser atualizado por outro. Quando voltamos nessa corrente e chegamos no ponto central do início, descobrimos que o primeiro ser não pode ter potência. E descobrimos que a raiz do ser é este mesmo ato puro que dá forma e ato para tudo. Não só o ponto inicial, mas a raiz de tudo que existe. A raiz de tudo que existe agora, neste exato momento, nos momentos passados e nos momentos futuros. Pense no seguinte: a potência é a ausência de algo, e para se transformar, precisa de um ser em ato. Se o ser inicial não for um ser que seja ato puro, sem potência, ou seja, sem falta de algo, nada poderia existir, porque não seria possível ter o ato necessário para cumprir cada transformação do universo. O ponto inicial de tudo precisaria de outro ser com ato antes, e esse também precisaria de outro ser com ato antes, e assim consecutivamente, nunca podendo existir algo que consiga fornecer o ato para o início e manutenção de toda a existência. Pense no seguinte exemplo: imagine um balde dentro de um poço
com uma corrente que o conecta ao lado de fora, lá em cima. Ele tem a potência de subir, mas sozinho o balde nunca vai sair do fundo. Para se mover, precisa que alguém puxe a corrente, e cada elo dela vai levando o balde para cima. Agora imagine que, em vez de uma pessoa puxando a corrente do balde estivesse presa a uma outra corda no lado de cima, ligada a outra corda. Essa segunda corda também só teria a potência de subir o balde. Se tivéssemos apenas uma cadeia infinita de cordas e correntes, todos dependentes, o balde não subiria e tudo ficaria parado. O motivo é simples: potência não basta. Ter a possibilidade não é o mesmo que estar em ato. Para que algo aconteça, é necessário que haja pelo menos um elemento que já esteja em ato, que tenha em si mesmo a força para realizar a ação. No caso do poço, esse algo em ato é uma pessoa no topo com a força real de puxar a corda. Ele não está apenas em potência de puxar, ele efetivamente puxa e por isso o balde sobe. Ele tem a força e a capacidade em si e faz de forma a atingir esse objetivo. Ele transfere sua força para a corrente e assim, com essa força que ele já tinha em si, o balde consegue subir. Trazendo para o universo, todas as coisas que conhecemos possuem potência. Uma semente pode se tornar árvore, mas depende de luz, água e nutrientes. A água pode virar vapor, mas depende do calor. Nada em nosso mundo atualiza a si mesmo sozinho. Tudo depende de outra coisa em ato. Mas, se tudo fosse apenas potência, nada aconteceria. Precisamos, então, de um ser que seja como o homem que puxa a corda, que não esteja em potência, mas em ato pleno. Esse ser é o que sustenta toda a corrente de movimentos e transformações do universo. Ele é o motor imóvel, o ato puro, aquele que move tudo e dá ato para tudo, mas nada o move. Não precisa de que nada o mova. Ele é o sustentáculo de tudo. Aqui vale uma explicação artística. A igreja, os artistas e filósofos não pensam que Deus é um humano como nós. Essa representação busca mostrar que ele é um ser pessoal, inteligente e com vontade, mas sabe-se muito bem que ele não é humano, não possui braços, pernas, fome ou barba. Ele está muito acima do que podemos conceber e é um ser completamente imaterial, mesmo tendo criado a matéria. É impressionante que cientistas modernos desconheçam isso. O físico Carl Sagan chegou a afirmar: algumas pessoas acreditam que Deus é um enorme homem de pele clara com uma longa barba branca, sentado em um trono em algum lugar lá em cima no céu, ocupado na contagem da queda de cada pardal. Eu não conheço nenhuma evidência convincente para a existência de um patriarca antropomórfico controlando o destino da humanidade a partir de algum ponto celestial escondido. Porém, seria uma insanidade negar a existência das leis da física. É verdade que a matéria e a energia não desaparecem, como afirma a lei da conservação. Mas esse princípio não resolve a questão mais profunda, que é a seguinte: a mera permanência de algo em existência não explica a sua atualização contínua. A matéria, isolada, não tem em si mesma a garantia de transformar suas potências em realidades estáveis. Poderia permanecer apenas como potência ou se dispersar em formas aleatórias, incapaz de sustentar a complexidade que hoje vemos. Aqui entra a distinção crucial. Não estamos falando apenas de um primeiro início no passado distante, como se o universo tivesse recebido um empurrão inicial e seguisse sozinho. O que está em jogo é a sustentação agora, neste exato momento. Cada coisa que existe só continua existindo porque há algo que a mantém em ato. A água só é água e continua sendo água porque há uma atualidade que sustenta sua forma. A semente só cresce da mesma forma sempre, porque há um princípio de atualização que a conduz e a continua conduzindo. Sem esse fundamento atual, tudo que vemos se dissolveria no puro potencial, incapaz de se realizar e de se realizar de forma específica. Do mesmo modo,
As transformações da natureza só acontecem de forma ordenada porque há um fundamento atual, o ato puro, que mantém as coisas no ser e sustenta as leis da natureza em sua estabilidade. O universo não precisaria apenas de um começo, mas de uma raiz presente que o mantenha no ser. É isso que chamamos de motor imóvel, o ato puro, não apenas o empurrão inicial, mas o fundamento constante que sustenta a realidade inteira em ato, agora. É aqui que a razão encontra o mistério, é aqui que a filosofia toca o eterno. Fazendo essa caminhada lógica, nós praticamente entramos em um templo cósmico acima da matéria. Encontramos o ato puro. O ser sem potência, sem mudança, sem começo. A origem de tudo que não tem origem. Aquele que não pode não ser. É ato puro, ser absoluto, motor imóvel. A razão chegou ao limite, o início da existência na cadeia de causas. E ao final dessa jornada, ela encontrou não nada, mas o ser, pleno, necessário e eterno. Esse é o início verdadeiro e diante dele tudo mais faz sentido. Ele não foi criado, existe por si mesmo e é o próprio ser, aquele que é ato puro. Como não tem potência, é perfeito, não precisa de mais nada. Dessa maneira, encontramos Deus, aquele que tanto busca nosso coração e nossa inteligência, apenas usando nossa razão sobre o mundo natural. Entendeu como o cristianismo não criou os atributos e a crença em Deus do nada? A observação detalhada e honesta da realidade mostra muitas das bases que Cristo nos revelou. Ele trouxe revelações inéditas e inacessíveis, sim, mas muito da base da verdade ele permitiu que acessássemos com a nossa inteligência, ele que é a própria sabedoria. A revelação casa perfeitamente com a razão. É nesse momento que entendemos a veracidade na crença monoteísta e cristã, que só pode haver um Deus, e suas características são racionalmente compreendidas. A onipotência, por exemplo, aquele que deu causa ao universo deve ser onipotente, pois possui poder evidente e suficiente para gerar, do início de uma cadeia de causalidade, o universo inteiro. Outra característica comum é a onipresença. Aquele que deu causa ao universo deve ser onipresente, pois está fora do espaço e, portanto, não é por ele limitado. As mesmas explicações valem para sua imaterialidade, eternidade e as demais características conhecidas. Essas descobertas nos mostram porque as principais leis de Deus, como os 10 mandamentos, são imutáveis, pois Deus criou o tempo e as mudanças sim, mas sendo Ele imutável, as leis para nos relacionarmos diretamente com Ele também são imutáveis. Aqui, meus amigos, nós encontramos a nossa felicidade. Qualquer bom filósofo sabe que o ser humano deseja uma felicidade cada vez maior, infinita, não se satisfazendo com realidades finitas, como Aristóteles descreveu no seu livro Política. Ainda, nós desejamos realidades imateriais, como o amor, e um amor que não acaba. Desejamos justiça, e justiça definitiva. Desejamos descanso, descanso sem preocupações. No Egito, Deus disse a um dos patriarcas: "Eu sou aquele que é." Isso não é a definição perfeita do ato puro de Aristóteles? Essas realidades não se casam perfeitamente? Com tudo o que vimos, percebemos que até mesmo uma parede pintada não é apenas uma obra de arte. É um lembrete profundo de que tudo que existe está conectado a uma origem única, uma realidade plena que dá sentido à existência e a todas as coisas. E veja, o que nós descobrimos nesse documentário são apenas aspectos de Deus. Não conseguimos chegar em sua essência. É como se estivéssemos no mato escuro, investigando o que passou perto de onde nós estamos. As pegadas revelam que é um homem. A forma que nós conseguimos ver no escuro também. O jeito de andar revela um pouco de sua personalidade ou do seu humor, mas existe uma infinidade de outras coisas que não sabemos.
que a investigação natural não revela. No caso da busca por Deus, nossa jornada acabou de começar. Graças a Deus, essa é uma jornada praticamente sem fim. Sempre teremos coisas incríveis e maravilhosas para aprender. Juntos, na comunidade do Filólogos, vamos fazer essa jornada sem parar, sempre subindo de degrau em degrau, para nos aproximarmos cada vez mais daquele que é nossa felicidade completa. Para se aprofundar mais ainda, assine o nosso curso aqui na descrição abaixo. Você vai encontrar uma jornada didática para se aproximar de Deus de uma maneira que nunca se separará, pois as verdades aprendidas pela razão não mudam e não podem ser refutadas. Ainda existem vários temas que precisam de documentários muito bem feitos para serem profundamente compreendidos. O próximo documentário será uma continuação direta desse. Nesse documentário, nós vimos provas indiretas da existência de Deus. No próximo, veremos como descobrir as provas diretas, reveladas pelo próprio Deus e comprovadas pela ciência. Vamos investigar manifestações divinas, profecias, milagres e mistérios que rondam a história, iluminando o caminho que Deus deixou para nós. Para isso, precisamos que você faça sua contribuição à campanha de arrecadação de fundos para a produção do documentário Provas da Existência de Deus e Sua Revelação Divina na Terra. Quanto mais arrecadarmos, maiores as possibilidades de fazer um documentário grandioso. Por isso, seja generoso. Com a sua ajuda, nos veremos de novo em uma produção ainda mais épica. Eu espero que possamos nos ver na comunidade do Filólogos, onde teremos lives, respostas a dúvidas, cursos, podcasts com grandes personalidades e muito mais. Lá eu irei interagir diretamente com vocês. Por hoje é só, um grande abraço e até mais!